Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para vocês. Pessoal, o caso de hoje é um caso brasileiro e eu fiquei bastante surpreso quando eu me deparei com ele porque eu ainda não conhecia. Se você, assim como eu, ainda não conhecia esse caso, deixa aqui para mim nos comentários. Bom, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo e está chegando aqui agora de paraquedas, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Agora, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Marcelo Nascimento da Rocha nasceu no dia 19 de março de 1976 em Maringá. Maringá é uma cidade brasileira situada no estado do Paraná, ao sul do Brasil. Na data da gravação deste vídeo, Maringá já tinha sido eleita por 3 vezes como a melhor cidade para se morar no Brasil. Quem concedeu esse título à cidade foi a Macroplan, que avalia os índices de desafio da gestão dos municípios brasileiros. Os pais do Marcelo se chamavam Josélia Nascimento e Aparecido Wildo da Rocha. Ele tinha 3 irmãos chamados Cíntia, Jack e Luiz. Passou a sua infância na cidade natal. Lá iniciou seus estudos no Colégio Nossa Senhora de Fátima. Embora o então jovem Marcelo fizesse todas as lições, ele era tido entre os professores como indisciplinado e rebelde. Posteriormente, ele saiu do colégio e não chegou a continuar o ensino fundamental. Em 1984, com o divórcio de seus pais, Marcelo passou a viver entre o Paraná e Rondônia, para onde o seu pai havia se mudado, em uma fazenda. Porém, nesse local, anos depois, no feriado de Natal, presenciou o falecimento do seu pai, vítima de um infarto. Marcelo afirmou que a morte do seu pai o influenciou na decisão de querer se aventurar e conhecer o mundo. Embora tivesse o desejo de viajar e se aventurar pelo mundo, ele não tinha dinheiro e isso o motivou a realizar pequenos golpes para alcançar os seus desejos ainda adolescente. Para poder viajar sem pagar e sem o consentimento de sua mãe, ele se passou diversas vezes por filho ou parentes de donos de companhias de ônibus. Em um desses golpes com a empresa paranense de viação Pluma, ele pegou o itinerário entre Curitiba e Porto Alegre, enganando o motorista ao alegar ser sobrinho do proprietário da companhia, chegando a ficar hospedado na filial da empresa no Rio Grande do Sul. Porém, nesse golpe, ele foi pego. Aos 16 anos, passou a frequentar delegacias da Polícia Civil do Paraná. E por mais estranho que isso possa parecer, ele começou a assessorar os policiais de forma não oficial. Essa experiência o fez adquirir conhecimentos avançados sobre a atividade policial, inclusive termos técnicos, jargões e linguagem típica da polícia. Certa vez, para poder se hospedar gratuitamente alguns dias na praia, no balneário de Ipanema, na cidade de Pontal do Paraná, no litoral do estado, ele se passou por policial designado para uma tarefa na região, assumindo a identidade de um oficial do Grupo Tigre, um batalhão de operações especiais táticas da Polícia Civil do Paraná, se aproveitando do fato de que seus integrantes são protegidos pelo anonimato e encapuzados quando estão em atuação. Naquela delegacia, durante vários dias ele ficou hospedado, circulando pela cidade com a viatura local, chegando a realizar abordagens e prisões, além de promover churrascos e confraternizações entre os policiais. Porém, ele teve o azar de ser descoberto por um integrante verdadeiro do batalhão, que conhecia o verdadeiro policial que Marcelo estava fingindo ser. O verdadeiro policial, que se identificava como Malucelli, foi pessoalmente levar Marcelo sob custódia. Aos 18 anos, ele foi servir o exército brasileiro, e mesmo lá realizou alguns golpes, como quando alegou ser lutador e campeão de jiu-jitsu e representante da instituição para o comandante da companhia, para não ter que realizar exercícios militares. Também chegou a realizar golpes no batalhão ao vender clandestinamente motos de propriedade da Polícia do Exército. Ele chegou a se passar diversas vezes por repórter de emissoras de televisão e também se fingiu ser DJ. Isso possibilitou que ele viajasse por todo o estado, além de dar entrevistas em emissoras locais. Por mais estranho que isso possa parecer, ele assumiu a identidade de músicos de bandas consagradas na época. Em 1994, durante a Copa do Mundo, Marcelo estava sendo procurado pela polícia. Ele estava hospedado no mesmo hotel em que se hospedava um time de futebol.
quando ele soube que a polícia já estava na portaria do hotel. Ele foi até a sala de jogos e deu de cara com um time de futebol. Marcelo estava com a roupa da seleção brasileira e uma bolsa da mesma. Como estava tendo Copa do Mundo, né, ele já estava preparado para isso. Então ele teve a brilhante ideia de dizer que era coordenador técnico da CBF e queria ver os meninos jogarem para talvez convidar algum deles para a seleção. Ele então aproveitou que o grupo de jogadores estava indo para um campo de futebol, se enfiou no meio dos meninos e entrou no ônibus do time. Ele saiu sem que a polícia o encontrasse. Ele gostou tanto desse disfarce que aproveitou para participar de festas VIPs e obter gratuidade em viagens e hospedagens. Em 1995, enquanto trabalhava como motorista de van que conduzia artistas entre o hotel e o Festival de Música em Curitiba, ele conheceu os músicos do Engenheiros do Havaí, tendo levado eles para casas noturnas da cidade e tendo inclusive cantado com eles em uma apresentação em um bar. Após esse episódio, ele chegou a assumir a identidade do então guitarrista da banda, chamado Ricardo Horn. Na cidade de Curitiba, capital do Paraná, ele tinha como endereço a residência de sua família. A casa ficava próxima a um aeroclube do aeroporto de Bacaxeire. Marcelo passou a frequentar o local regularmente, participando de diversos voos de instrução. Com o tempo, obteve conhecimentos de aviação e pilotagem. Posteriormente, também realizou o curso de piloto privado e de piloto comercial, adquirindo seu brevet financiado por traficantes da região que, em troca, requisitaram seus serviços para o contrabando entre o Brasil e o Paraguai. Por vários anos, ele realizou o transporte de armas, entorpecentes, bebidas, cigarros e produtos de contrabando em geral entre aeroportos na fronteira do Paraná e o Paraguai. Segundo Marcelo, o chefe das atividades relacionadas ao contrabando foi seu grande mentor e por quem ele tem grande admiração e respeito. Na década de 90, enquanto ainda estava na atividade do narcotráfico, chegou a enganar uma patrulha do DEA na Colômbia, órgão norte-americano especializado no controle de combate ao tráfico de drogas. Marcelo foi contratado por contrabandistas para enganar os agentes e abrir temporariamente o caminho para os aviões cargueiros do tráfico poderem entrar e sair daquele país na rota com a Bolívia. Ele disfarçou um jato privado Cessna Clayton como jato militar. Inclusive, ele ativou a pós-combustão para que o som fosse similar a de um jato de guerra. Em seguida, ele realizou voos rasos sobre a base aérea do DEA, na Colômbia, fazendo-os pensar que o cartel do tráfico colombiano havia adquirido jatos de combate para fazer frente aos órgãos de combate ao narcotráfico, tendo neutralizado esses agentes temporariamente. Marcelo teria conseguido abrir um corredor para o contrabando, mas é claro que esse e outros golpes sobre agentes ao combate do narcotráfico fizeram Marcelo ficar visado e, por vezes, quase chegou a ser pego ou quase morto em operações do Departamento de Operações da Fronteira da Polícia do Mato Grosso do Sul. Em Recife, em novembro de 2001, durante uma festa de carnaval fora de época, a Recifolia, ele assumiu a identidade de Henrique Constantino, filho do proprietário da Gol Linhas Aéreas, que também era diretor da companhia. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Oliveira, que é vice-presidente da Gol. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Parabéns à Gol, porque a Gol está passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Parabéns, Henrique. Leve o nosso abraço ao Constantino e a toda a diretoria da Gol. Levarei e é um prazer estar com você e sempre que precisar pode contar com a gente. Voe Gol, show de bola em aviação. Show de... A Gol era uma das principais patrocinadoras do evento, que contava com a participação de diversas celebridades, entre elas os atores Ricardo Mack, Marcos Frota, Maria Paula, Carolina Dickmann, Joana Prado e o apresentador Amaury Júnior. No evento, ele chegou de helicóptero e acompanhado de 2 seguranças, conseguindo enganar o empresário Edson Sá, dono do camarote Flying Horse, que lhe deu passe VIP para o seu espaço naquele evento. Lá ele também fez amizade com o ator Ricardo Mack, que o apresentou a outras celebridades e o acompanhou durante boa parte do evento.
Segundo o próprio Marcelo, quando ele chegou no local da festa, antes mesmo de se apresentar como a personalidade de negócios que ele se apresentou, ele foi ignorado por todos. Inclusive, o apresentador de TV, Amaury Júnior, teria esnobado ele quando ele tentou cumprimentá-lo. Mas que posteriormente, quando ele assumiu a identidade do filho do dono da Gol, ele passou a ser o patriarcado e assediado pelo apresentador que realizava a cobertura da mídia do evento naquela ocasião. O impostor chegou a dar várias entrevistas ao vivo e gravadas em rede nacional, inclusive para o programa do apresentador Amaury Júnior, assumindo a identidade de Henrique Constantino e falando com propriedade sobre a companhia aérea e suas operações. No evento, Marcelo também teria se relacionado com algumas atrizes famosas. Após o evento, ele alugou um jato da empresa líder e voou para o Rio de Janeiro para se reunir com um grupo de celebridade, as quais tinha ganhado a amizade no Recifolia dias antes. Porém, no controle da Polícia Federal do Aeroporto Santos Dumont, ele chamou a atenção dos policiais e foi preso. Em depoimento na Justiça Federal, o juiz, o promotor e os assistentes que atuaram no caso não esconderam o espanto e nem as suas risadas ao tomar conhecimento dos pormenores do episódio. Anteriormente, o Marcelo também se gabou com os seus amigos sobre o que ele havia feito na época. Toda sua aventura foi exposta em rede nacional. Em 2003, enquanto cumpria pena em Bangu, no Rio de Janeiro, e durante uma rebelião dos presos, ele apareceu em rede nacional nos principais telejornais do Brasil, entre eles o Jornal Nacional da Rede Globo, quando deu entrevista coletiva aos jornalistas, assumindo a identidade de Juliano e de líder da rebelião, em representação de presos do PCC e do Comando Vermelho. Na ocasião, ele assumiu brevemente a liderança da rebelião, fazendo exigências e ameaças às autoridades. Mas também com isso ele conseguiu evitar um ataque que estava sendo planejado pelo Batalhão de Operações Especiais naquela prisão. E também conseguiu, na sequência, negociar uma rendição pacífica dos detentos. Porém, por conta disso, foi visado pelos policiais durante ações posteriores de retomada da cadeia. Tempos depois, ele veio a participar de um plano de fuga bem-sucedido daquela prisão, mas pouco tempo depois foi novamente preso, desta vez no Paraná. Marcelo fugiu várias vezes da prisão. Uma das suas fugas mais cinematográficas aconteceu em uma vez que estava em uma cadeia provisória junto a uma moça que havia sido presa por atuar como isca de caminhoneiros para uma quadrilha de roubo de cargas. Marcelo combinou com essa mulher que eles colocariam sonífero nas comidas e bebidas dos guardas. A ação só teve sucesso porque o Marcelo já tinha o sonífero em seu bolso e a mulher estava trabalhando na cozinha. Era ela quem preparava a alimentação de todos os guardas e detentos. Assim que os guardas pegaram no sono, os dois fugiram. Em 2005 foi publicado o livro VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso, da jornalista Mariana Caltabiano, que narrou tudo sobre a trajetória de vida de Marcelo Nascimento. Durante as negociações do livro, realizadas enquanto ele cumpria pena no Centro de Triagem Prisional em Curitiba, ele conseguiu enganar a jornalista na negociação da participação dos royalties do livro, quando, após prévios contatos para o acordo, ele alegou que já não estava mais interessado na proposta da jornalista, pois teria recebido uma proposta bem mais atraente e bem mais generosa dos irmãos Roberto e Reginaldo Faria. Na ansiedade em fechar o acordo, a jornalista se precipitou e fez uma contraproposta generosa de modo a não perder os direitos do livro, o que a fez ceder 50% da participação dos lucros. Posteriormente, durante as entrevistas para o livro, quando a jornalista perguntou: "Como você faz para enganar as pessoas? Qual é o truque?", ele respondeu: "Da mesma forma que eu te convenci hoje. Não te convenci hoje? Então, da mesma forma", confessando orgulhosamente seu feito de ter iludibriado a jornalista de modo a obter uma oferta mais vantajosa sobre o livro. Após o lançamento do livro em 2005, bem como do documentário lançado em 2010, que trouxeram ao público fatos da vida de Marcelo, as suas histórias ganharam significativa repercussão na mídia, o que fez com que ele realizasse diversas entrevistas para programas de TV. O livro, na época de seu lançamento, obteve mais de 50 mil cópias vendidas.
As suas histórias também inspiraram o filme VIPs de 2011, dirigido por Tonico Mello e cujo papel de Marcelo é interpretado pelo ator Wagner Moura, embora Marcelo tenha demonstrado a sua contrariedade quanto ao enredo do filme, bem como declarações nas mídias feitas pelo ator Wagner Moura a respeito sobre fatos de sua vida, que segundo Marcelo não condizem com a verdade. Em 2009, Marcelo foi novamente preso por estelionato e falsidade ideológica, cumprindo pena em Cuiabá, no Mato Grosso. Ao longo de sua vida, Marcelo foi preso 12 vezes e tentou fugir 9 vezes, com condenações que somaram 33 anos de detenção, se contadas todas as vezes em que esteve preso em diferentes locais do país. Em 2014, ao sair da prisão em Mato Grosso, após obter concessão do regime aberto, Marcelo abriu uma empresa de eventos em Cuiabá, capital do estado, onde produziu shows e outros tipos de eventos. Ele também atuou na ONG Anjos da Liberdade, no Rio de Janeiro, onde fez palestras para pessoas em quadro de progressão de regime. Ele também atuou realizando consultorias, palestras e treinamento de vendas pelo país, onde também relata suas experiências e ensina técnicas de persuasão na área de vendas, bem como para a prevenção de golpes em geral. Ele casou-se e teve um filho. Ao longo dos anos, por conta do sucesso do livro e dos filmes, ele fez participações em diferentes programas de televisão, mesmo na época em que estava preso, como por exemplo, o Pânico na Band. Em 2014, já em liberdade, numa entrevista ao The Noite, programa talk show do SBT, apresentado pelo Danilo Gentili, ele narrou sua história de vida e os episódios dos principais golpes que realizou. Inclusive, ele realizou demonstrações em alguns quadros humorísticos do programa, ensinando técnicas de como persuadir as pessoas na venda de produtos e serviços. Também afirmou que a forma de ter realizado tantos golpes de forma bem-sucedida foi pelo fato de ter explorado psicologicamente a ganância pessoal de suas vítimas, que assim como ele também estariam em busca de vantagens pessoais à custa de prejuízo alheio, e ainda afirmou que seus golpes não seriam possíveis caso empreendidos sobre uma pessoa que agisse de boa fé. Marcelo Nascimento da Rocha foi novamente preso em 25 de abril de 2018, durante a Operação Regressos, porque teria apresentado atestados falsos para a progressão de regime. 40 dias depois, ele obteve um alvará de soltura. Atualmente, ele trabalha em uma empresa de eventos em Cuiabá, que ele é um ex-falsário e que mudou de vida absolutamente. Bom, pelo menos até os dias de hoje, ele parece ter mudado e não está aplicando nenhum golpe. Pelo menos não que a gente saiba, né? Mas vamos ver como que se vai desenrolar aí a história do Marcelo durante os anos seguintes, né? Se tiver alguma atualização do caso, é claro que eu trago aqui para vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.